Você já imaginou o que acontece quando um menino assume o trono de uma nação inteira? Um garoto, no lugar mais alto do poder. E se esse menino tivesse herdado o trono de um pai justo, mas decidisse andar na direção contrária? E se, mesmo tendo sangue real e herança divina, ele se tornasse o pior rei da história de seu povo? Esta não é apenas uma história de rebeldia. É uma história sobre consequências. Sobre o peso das decisões. Sobre como o coração humano pode se corromper, mesmo quando cresce cercado pela presença de Deus. O nome dele é Manassés, filho do grande rei Ezequias, um homem temente ao Senhor, que destruiu os ídolos e restaurou a adoração ao Deus de Israel. Mas o que Manassés fez com essa herança? O que ele fez com o trono que lhe foi entregue? Desafiaria o céu. Com apenas 12 anos, Manassés se tornou rei. Tinha um império aos seus pés. Tinha o favor de Deus ao seu alcance. Mas preferiu a escuridão. Ele reconstruiu os altares pagãos que seu pai havia destruído. Fez imagens de escultura. Adorou os astros. Fez seus próprios filhos passarem pelo fogo. E, para piorar, ele colocou ídolos dentro do templo de Deus. Sim, dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que Manassés derramou tanto sangue inocente em Jerusalém, que encheu a cidade de uma extremidade à outra. Seu reinado foi longo, mas cheio de trevas. No entanto, mesmo na escuridão mais profunda, existe esperança. Existe misericórdia. Existe redenção. Porque Deus é longânimo. Porque Ele não desiste. E mesmo o rei mais cruel, o mais manchado pelo pecado, pode ser quebrado, humilhado e transformado. Esta é uma história sobre escolhas. Sobre caminhos que se cruzam entre a herança e a perdição. E, acima de tudo, sobre um Deus que perdoa até os piores pecadores. Você vai conhecer agora a jornada de Manassés, o menino que teve tudo. E quase perdeu tudo. Mas que, no fim, descobriu que a graça de Deus é mais forte do que qualquer trono, ou qualquer queda. Se prepare para mergulhar em um dos episódios mais sombrios, e mais surpreendentes, da Bíblia. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique até o final para ouvir a oração motivacional que pode mudar o rumo da sua vida. O cenário é Jerusalém, capital do reino de Judá. O templo sagrado ainda guarda o eco das orações do rei Ezequias, um dos reis mais fiéis que Judá já teve. O povo, por fim, havia abandonado os ídolos, e voltado seus olhos para o Deus verdadeiro. Altares foram destruídos. As festas santas foram restauradas. E a cidade, que antes havia provado o gosto amargo do abandono espiritual, agora respirava esperança. Era uma época de restauração. Ezequias havia limpado o templo, derrubado os postes ídolos, enfrentado reis estrangeiros e, mais importante, confiado em Deus. Debaixo do seu reinado, Jerusalém floresceu. Era como se a luz de Deus tivesse sido reacendida sobre o povo escolhido. E foi neste solo fértil que nasceu Manassés, filho do rei justo, herdeiro de um legado divino. Mas tudo mudou rapidamente. Com apenas 12 anos de idade, Manassés foi coroado rei de Judá. A morte de Ezequias havia deixado o trono vago, e os olhos do povo, que ainda estavam cheios de lágrimas, se voltaram para o jovem herdeiro. Ele era apenas um menino. As multidões o aclamaram. Os sacerdotes tentaram orientá-lo. Mas, nos bastidores, os velhos conselheiros do passado, homens que odiavam a reforma espiritual de Ezequias, começaram a sussurrar no ouvido do novo rei. Seu pai era severo demais. Por que não adoramos os deuses antigos? Os reis de outras nações têm poder porque prestam culto aos astros, os ídolos trazem prosperidade. E o coração de Manassés começou a inclinar-se. Não para o Deus de seus pais, mas para o mesmo paganismo que havia quase destruído Judá no passado. É importante lembrar que, naquela época, os reis não eram apenas figuras políticas. Eles eram vistos como líderes espirituais. Se o rei servia ao Senhor, o povo seguia. Mas se o rei se corrompia, o povo afundava junto. Manassés, o menino que deveria continuar o legado de fidelidade, estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. E o mais triste? Ele não era ignorante. Ele conhecia as histórias. Sabia do livramento no Mar Vermelho. Sabia das promessas de Deus. Sabia do templo, do altar, do sacerdócio, da lei. Mas escolheu ignorar. Escolheu virar as costas. O menino que cresceu nos corredores do palácio sagrado decidiu caminhar rumo às trevas.
E o que estava por vir seria pior do que qualquer um podia imaginar. Manassés não apenas abandonou os caminhos do Senhor, ele os pisoteou. Com o passar dos anos, aquele menino inseguro se transformou em um rei convicto do mal. Os mesmos altares que seu pai Ezequias havia destruído com lágrimas e orações foram reconstruídos com festas, sacrifícios pagãos e promessas vazias. A idolatria voltou a tomar conta de Jerusalém. Manassés fez postes ídolos para Azerá, ergueu altares para Baal, consultou médiuns, feiticeiros, adivinhos, fez rituais com os astros do céu. Mas o pior ainda estava por vir. Ele mandou esculpir imagens abomináveis e as colocou dentro do templo. Não nas praças, não nos becos, mas dentro do lugar mais sagrado de Israel. Era como zombar do próprio Deus. Como gritar para os céus: eu sou o rei agora. Faço o que quiser, onde quiser. Mesmo no teu templo, Senhor. E Deus viu. E Deus ouviu. Mas por enquanto, Deus se calou. O povo, influenciado por seu líder, se rendeu novamente à idolatria. A terra que antes havia sido purificada voltou a ser encharcada pelo pecado. A Bíblia nos dá uma descrição assustadora. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de uma extremidade à outra. 2 Reis capítulo 21, versículo 16. Ele mandava matar profetas. Perseguia qualquer um que se opusesse à sua vontade. A tradição judaica diz que foi nesse período que Isaías, o profeta, foi cerrado ao meio por ordem de Manassés. Era uma caçada. Quem falasse em nome de Deus, era silenciado. Quem ousasse lembrar da lei, era executado. Mas havia algo ainda mais sombrio. Manassés passou seus próprios filhos pelo fogo. Sim, ele sacrificou seus próprios filhos a Moloque, um ídolo pagão. Crianças queimadas vivas, em nome de deuses falsos. Isso revela até onde um coração humano pode ir, quando escolhe se afastar da presença de Deus. Jerusalém se tornou um lugar silencioso. Não pelas músicas de adoração, mas pelo medo. O povo andava cabisbaixo. Sacerdotes desapareceram. A palavra de Deus foi enterrada, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E o rei, cercado por ouro, glória e sangue, ria. Ele pensava estar no controle. Pensava que jamais seria tocado. Afinal, os anos passavam, e nenhum castigo caía sobre ele. Mas o silêncio de Deus nunca é omissão. É paciência. E quando Deus se levanta, nenhum trono pode permanecer de pé. O reinado de Manassés parecia invencível. Mas algo estava prestes a acontecer. O céu não fecharia os olhos para sempre. A justiça viria. E quando viesse, não pouparia o menino rei. E então, o silêncio de Deus terminou. Durante anos, Manassés zombou das leis divinas, adorou deuses estrangeiros, sacrificou sangue inocente e contaminou o templo sagrado. Durante anos, ele parecia intocável. Mas chegou o tempo determinado. O Senhor falou. E o que ele disse, foi como o trovão sobre as montanhas de Judá. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, e fez pecar até Jerusalém com seus ídolos, trarei tal mal sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir, terá os ouvidos retinindo. 2 Reis capítulo 21, versículo 11 e 12. A ira divina estava a caminho. Mas ela não viria com fogo do céu. Viria através de um exército cruel. Os babilônios. Inimigos distantes, impiedosos. Chamados por Deus como instrumento de juízo. Eles vieram como sombras sobre a cidade. De repente, os portões de Jerusalém estremeceram. O chão tremeu com o som de cavalos. Soldados escalaram os muros. Gritos tomaram as ruas. E então, eles o encontraram. O rei. Não no trono. Não entre os soldados. Mas em fuga. Manassés, o rei menino, agora era apenas um homem com medo. Mas não havia mais para onde correr. A Bíblia descreve de forma clara. Manassés foi levado com ganchos, com cadeias de bronze, e levado para a Babilônia. 2 Crônicas capítulo 33, versículo 11. Sim, ganchos. Não coroas. Não honrarias. Mas ganchos cravados em seu nariz ou mandíbula, prática comum entre os babilônios para humilhar reis derrotados. Imagine a cena. O rei que caminhava com vestes de ouro, agora é arrastado no pó, em cordas de ferro. Os que um dia aplaudiram sua chegada ao trono, agora o viam ser levado como um cão derrotado. Ele foi humilhado diante de toda a nação. E levado ao exílio. Na prisão,
longe do trono, longe do templo, longe dos ídolos. Manassés sentou-se em silêncio. Ali, nas trevas da masmorra babilônica, o menino que virou monstro, o rei que virou cativo, teve sua alma confrontada. Tudo o que construiu havia desmoronado. Todos os deuses que adorou o abandonaram. Toda a sua glória havia virado pó. E então, pela primeira vez em muitos anos, ele pensou em Deus, no verdadeiro Deus, no Deus de seu pai Ezequias, no Deus que ele rejeitou, mas que nunca o rejeitou. Foi ali, em grilhões, humilhado, quebrado, esquecido, que Manassés se dobrou. A Bíblia registra o milagre. E, angustiado, suplicou grandemente ao Senhor, seu Deus, e se humilhou muito perante o Deus de seus pais. E orou a ele, e Deus se aplacou para com ele, e 2 Crônicas capítulo 33, versículos 12 e 13. Deus ouviu. Sim, o mesmo Deus que havia prometido juízo, agora estendia perdão, misericórdia, graça. Quem poderia imaginar? Manassés, o rei sanguinário, seria perdoado? Mas é isso que torna a história poderosa. O clímax não é apenas sua queda, é sua rendição, sua oração desesperada, sua alma quebrada. E Deus, como pai, acolheu o filho pródigo. Manassés seria libertado. Voltaria a Jerusalém. Mas não como antes. Agora, ele tinha cicatrizes. Mas também tinha fé. Manassés retornou a Jerusalém, mas não como o mesmo homem. Aqueles que o viram partir, arrastado por correntes e humilhação, jamais imaginaram que ele voltaria. Mas voltou. Não mais adornado em arrogância. Não mais levantando altares a deuses falsos. Agora ele carregava algo que nunca teve de verdade: temor. Temor ao Deus vivo. Temor às consequências. Temor à graça que o alcançou mesmo quando ele afundava no abismo da iniquidade. Jerusalém testemunhou algo raro: um rei que voltou do exílio, transformado. A primeira coisa que Manassés fez foi o oposto do que havia feito antes. Ele começou a desfazer tudo aquilo que ele mesmo havia construído. Os altares pagãos? Derrubados. As imagens de escultura? Destruídas. Os postes idólatras, os deuses estranhos, os rituais profanos? Tudo foi banido. Ele purificou a cidade. Purificou o templo. Purificou o coração. Manassés mandou restaurar o altar do Senhor. Ofereceu sacrifícios de paz e ações de graças. Convocou o povo para servir somente ao Deus de Israel. E a mesma boca que antes zombava, agora pregava. A mesma mão que matava, agora edificava. O rei menino se tornará um homem quebrantado. O tirano havia se tornado servo. Mas é importante dizer, as consequências do seu passado não desapareceram. As cicatrizes ficaram. A memória das vidas que ele destruiu ainda ecoava pelas vielas de Jerusalém. Muitos nunca esqueceriam o terror que ele espalhou. Outros talvez não conseguissem perdoar. E mesmo seu filho, Amon, seguiria caminhos sombrios, provando que nem sempre o arrependimento de um pai redime a geração seguinte. Mas diante de Deus, Manassés foi restaurado, redimido, salvo. A Bíblia não esconde o que ele fez de errado. Não ameniza os horrores do seu reinado. Mas também não apaga o milagre de sua transformação. Porque o Evangelho é isso: justiça, mas também graça. Juízo, mas também misericórdia. Condenação, mas também redenção. Manassés morreu anos depois. Foi sepultado na cidade de Davi, no palácio. Não como um herói, mas como um testemunho vivo de que ninguém está tão longe de Deus a ponto de não poder voltar. Sua história ficou registrada para que todos os reis, e todos nós, soubéssemos que o arrependimento verdadeiro pode transformar até mesmo o coração mais corrompido. Essa é a maior lição do seu reinado. Se você caiu, ainda há como se levantar. Se você se perdeu, ainda há como voltar. Se você destruiu, ainda há como reconstruir. Manassés é o exemplo vivo de que a graça de Deus não conhece limites. Que o passado mais escuro pode ser coberto por um futuro cheio de luz. E essa luz ainda brilha para todo aquele que se humilha diante do Senhor. A história de Manassés não é apenas sobre um rei. É sobre mim. É sobre você. É sobre todos nós que, em algum momento, escolhemos caminhos tortuosos. E depois descobrimos que Deus ainda estava lá, esperando nosso arrependimento. Talvez você tenha começado sua vida como Manassés, cercado por bons exemplos, criado em uma família de fé,
com oportunidades, com promessas, com tudo diante de você. Mas, assim como ele, talvez tenha escolhido o caminho errado. Talvez tenha dado ouvidos aos conselhos errados. Talvez tenha se afastado da presença de Deus por orgulho, por rebeldia, por dor, ou simplesmente por não entender o valor daquilo que tinha. Mas a grande notícia da história de Manassés é esta: não importa o quão longe você tenha ido. Não importa o quão suja esteja a sua história. Deus ainda pode te ouvir. Deus ainda pode te restaurar. É por isso que essa história precisa ser contada. Não porque Manassés era grande, mas porque Deus é. Não porque o rei merecia uma segunda chance, mas porque o Deus de Israel é o Deus da segunda, terceira e milésima chance. O nosso Deus é especialista em reescrever destinos. Ele pega reis orgulhosos e os transforma em servos humildes. Ele pega homens quebrados e os reconstrói por dentro. Ele pega histórias condenadas e escreve um novo final. E se ele fez isso com Manassés, o pior rei da história de Judá, ele pode fazer isso com você. Por isso, se hoje você sente que se afastou, se sente que está longe demais, manchado demais, perdido demais, lembre-se, Manassés foi mais fundo no pecado do que quase qualquer outro personagem bíblico. Mas também foi mais longe na graça. Aquele menino que se corrompeu, terminou seus dias restaurando o templo. Aquele homem que sacrificou os filhos, terminou se rendendo como filho diante de Deus. Aquele rei que riu do sagrado, terminou adorando com sinceridade. A história de Manassés é prova de que não importa como você começa. O que importa é como você termina. E você? Como vai terminar a sua história? Se hoje for o dia da sua rendição, não adie. Se hoje for o momento de reconhecer que precisa voltar, então volte. Deus está pronto. Os braços do Pai ainda estão abertos. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E continue até o final para ouvir a oração motivacional. Ela pode ser o começo da sua virada espiritual. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje me coloco diante de ti como Manassés se colocou um dia, quebrado, envergonhado, ferido pelas minhas próprias escolhas. Reconheço, Senhor, que muitas vezes caminhei longe da tua presença. Troquei a tua verdade pelas mentiras do mundo. Abandonei teus caminhos, mesmo conhecendo tua voz. Preferi ídolos, ilusões, vaidades. E agora, percebo quanto isso me esvaziou. Mas assim como tu não rejeitaste a oração de um rei rebelde, sei que também não rejeitarás a minha. Porque tu és o Deus da misericórdia, o Deus da segunda chance, o Deus que escreve novos começos para os piores finais. Hoje eu clamo por esse novo começo, Senhor. Hoje eu peço que me restaures por dentro. Que destruas os altares falsos que eu ergui no meu coração. Que derrubes toda idolatria, todo orgulho, toda desobediência. Quero voltar a ti. Como o filho que se perdeu, mas agora entende o valor da tua casa. Como o servo que errou, mas ainda crê que o teu perdão é maior do que meu pecado. Senhor, limpa meu coração. Purifica minha alma. Apaga a culpa do passado. E enche meu futuro com a tua presença. Me ensina a te adorar de verdade. Me ensina a ouvir tua voz no meio do barulho. Me ensina a te obedecer, mesmo quando for difícil. Me ensina a começar de novo. Eu não quero apenas um perdão superficial. Quero transformação. Quero santidade. Quero um coração novo. E assim como Manassés voltou a Jerusalém e reconstruiu o altar, eu também quero reconstruir minha fé, minha casa, meu caráter. Tu és o Deus que muda destinos. Tu és o Deus que pega tronos destruídos e levanta tronos de justiça. Tu és o Deus que transforma monstros em mensageiros. Tu és o Deus que dá vida nova, a quem já se sentia morto por dentro. Por isso, hoje eu te entrego tudo. Meu passado, meu presente, meu futuro. Sei que as consequências dos meus erros podem me seguir, mas que a tua graça vai mais longe. E se eu caminhar contigo, não importa onde comecei, importa onde vou terminar. E eu quero terminar nos teus braços, na tua presença, com meu nome escrito no teu livro. Obrigado, Senhor, por ainda me ouvir. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado porque hoje, eu sou prova viva da tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém.